Olá pessoal, como todas as semanas estou aqui para falar dos acontecimentos celestes, planetários, né, do nosso sistema solar e interpretá-los à luz da astrologia, né, sempre lembrando que os fenômenos existem do ponto de vista astronômico, né, eu até publiquei hoje no Facebook, né? Eu sempre publico porque eu acho que entender o movimento do céu, entender o movimento dos planetas é astronomia. E a astrologia, ela tenta interpretar isso como se fosse uma linguagem celeste. Uma linguagem da divindade que colocou a gente nesse sistema solar e não em outro, né? Acontece que muitas vezes existe justamente essa dicotomia entre a própria astronomia e a astrologia, coisas que não acontecia até o século XIX, talvez o século XVIII, né? Por quê? Porque eram as sete grandes artes ou ciências, porque não era a ciência como nós a interpretamos agora, mais conectadas com os movimentos celestes, com os movimentos planetários, com os acontecimentos da nossa Terra. E na antiga Grécia eram os 7 degraus da sabedoria, né? Cada um tinha que conhecer esses 7 degraus, no qual fazia parte a matemática, né? Por exemplo, Pitágoras. Mas vamos lá, o que acontece essa semana de tão importante, que está todo mundo falando no Facebook. Hoje mesmo eu compartilhei no Facebook um post do meu colega querido, coordenador da CNA para o Rio Grande do Sul, Fabrício Ranzolin, que eu admiro demais e com o qual eu já fiz lives para a CNA. Uma pessoa que reflete muito sobre os acontecimentos, porque cada acontecimento celeste para os astrônomos é uma ocasião de reflexão. O que nós temos que aprender com isso? Qual é a reflexão que podemos fazer sobre esse acontecimento celeste? O ser humano se distanciou muito disso, dessa integração com os movimentos celestes e da Terra, e é por causa disso que nós criamos essa enorme confusão, no qual estamos mergulhados, né? E que está nos levando quase assim, a cada vez que a gente vê uma luz, uma coisa abrindo, uma janela abrindo, parece que a gente tem que voltar para trás. E, infelizmente, isso é verdade. Chegamos no fim do poço? Essa é a pergunta, né? E essa semana, no dia 26, tá? Deixa eu ver aqui, 26, exatamente. No dia 26, acontece, deixa eu pegar aqui no meu alunação, né? Lunação. O que é lunação? As lunações são 4, né? Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante e volta. Então, a lunação é um ciclo de 28 dias aproximadamente que a lua faz ao redor da Terra. É nesse momento, quando o alinhamento celeste ocorre exatamente entre a Terra, o Sol e a Lua, se interpõe, é um lugar chamado... acontecem os eclipses, claro, 4 vezes por ano em média, né? Já falei várias vezes sobre isso, mas... é importante porque nesse ponto, mesmo os antigos falavam disso, existe a cauda do dragão e a cabeça do dragão. A cabeça do dragão é aquela que, hipoteticamente, ele engole a lua nesse momento. E ela acontece, quer ver, a 5 graus de Sagitário. Então, vai lá olhar no seu mapa, aonde está 5 graus de Sagitário e 5 graus de Gêmeos, né? Porque todos nós temos todos nós temos esses dois signos e todos nós temos nesses signos casas astrológicas, que são áreas de experiência onde nós iremos experimentar esse fenômeno.
o que acontece nesse momento? Tem várias coisas importantes, mas o primeiro, a lunação. Ela ocorre às 8h13. Se você está em São Paulo, provavelmente em Brasília, 14, 15 minutos, porque é realmente, mas não será visível no Brasil, por isso eu sempre acredito que os países aonde esse eclipse vai escurecer, ou seja, onde ele vai ser visto, vão sofrer nos próximos 6 meses algo muito importante. Nesse caso, no eixo Gêmeos-Sagitário. O que é Gêmeos? Gêmeos é comunicação, Gêmeos é comércio, Gêmeos é escambo, né? Tanto do ponto de vista da comunicação verbal, mas a comunicação pode ser feita através dos objetos, das coisas de compra e venda e também das viagens, não? Quando a gente vai na casa de outra pessoa ou vai pegar um trem, um avião, etc. E é onde está o Sol, né? O Sol acabou de ingressar, portanto estimula esse lado geminiano, onde também se encontra, claro, falei a cabeça do dragão e o rabo do dragão, né? A cauda do dragão. Eu falei rabo, bom, desculpem o português, de vez em quando. E o Mercúrio e Vênus também estão nesse Gêmeos. Portanto, Gêmeos é falar, mas Gêmeos é pensar, Gêmeos é comunicação, Gêmeos é estímulo mental. Então, eu poderia falar que Gêmeos é informação. É um eclipse muito importante para refletirmos e talvez para pensar no lado emocional, que é o lunar, que vai ser escurecido pela razão, que é o Sol, mas a Terra está no meio. Ou seja, olhar para os acontecimentos não do ponto de vista somente emocional, mas também do ponto de vista racional. A busca que essa lua de Sagitário está fazendo é o sentido das coisas, né? Estamos cada vez mais nos perguntando que sentido tem tudo isso? Por que isso acontece, né? Tem pessoas que falam, é um castigo de Deus, é apocalipse. Gente, vamos ser racionais. Estamos nesse planeta. Andamos nos últimos anos, acho que desde a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento industrial, produzindo muito, consumindo muito, mas destruindo muito. Então, talvez seja esse o momento para a gente olhar o que a gente fez, né? Isso é cíclico, acontece mesmo assim ao longo dos séculos, ao longo da existência dos milênios da Terra. A Terra, de vez em quando, você tem que fazer olhar e reviver, refazer, reanalisar os seus acontecimentos, as suas ações, porque também tem relação com ação. Fogo é ação, mas fogo é ideais, né? Os seus ideais. Júpiter, ele se relaciona em astrologia mundial, e não esquecendo, depois eu vou falar disso, mas essa é uma outra particularidade. Que Júpiter fala da economia de mercado, fala dos assuntos também do judiciário. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil, e não está acontecendo só no Brasil. O pessoal está julgando muito, julgando com a nossa mentezinha, que a nossa mente é preconceituosa. Então nós estamos vendo muito preconceito nas redes sociais, que facilitaram essa comunicação, tirando as barreiras físicas. Nós estamos vendo que cada vez que você vê uma ação de um lado, você recebe do outro lado uma pedrada, né? Essa semana mesmo eu assisti o desembarque daqueles náufragos que vieram a nado do Marrocos para a Espanha. Isso é um problema político que eles têm há muito tempo. E essa é perto do Estreito de Gibraltar, que é propriedade da Inglaterra. Por algum motivo, não vi os detalhes, mas é um problema político. Alguém incentivou uma série de pessoas que queriam fugir do Marrocos e da pobreza e atravessar a nado, e chegaram a nado.
Essas pessoas que são de etnia negra, são negros, eles vêm da África, Marrocos e talvez mais ainda adentro, né, naqueles outros países que estão em crise. E chegando no Marrocos, eles resolveram atravessar. Quando chegaram do outro lado, os pessoal da Cruz Vermelha, tem uma enfermeira que foi dar água, né, foram recolher essas pessoas e foi dar uma garrafa de água para uma pessoa, um desses náufragos que estava sentado, e esse náufrago a abraçou e ela o confortou, né? Gente, para mim isso foi de uma emoção imensa. E, no entanto, na internet, o que teve de agressividade contra essa pessoa, que simplesmente demonstrou uma coisa que se chama compaixão, é uma coisa incrível. Ela precisou tirar o perfil dela. Em vez das pessoas aplaudirem, ela merecia o prêmio Nobel, essa pessoa. Mas nós estamos com essa polaridade, julgando os outros e também emitindo nossas opiniões como se nós fôssemos donos da verdade. E, na realidade, o próprio Hermes Trismegisto fala que toda verdade é meia verdade e todos os opostos podem ser reconciliados. Por que não conseguimos fazer isso? Por que precisamos buscar o culpado pelas coisas que nós mesmos provocamos, com o nosso comportamento, com o consumo desenfreado, com a poluição que nós provocamos, com o problema, né, do ecossistema e tudo isso. Eu acho isso incrível, enfim. É claro que esse Júpiter, né, que está no céu, né, atualmente ele está em quadratura com a Lua, tá? E no momento do eclipse um pouco menos, a quadratura está um pouquinho mais fraca, mas ela existe. Então, Júpiter também tem relação com isso, né? Com essa gana que nós temos de emitir nossa opinião a qualquer preço, dizendo, a minha opinião é a certa, e você é culpado por tudo isso. Bom, então, intercâmbio, comércio interior, turismo, viagem, nós vamos falar muito disso. No hemisfério norte está chegando o verão, então eles vão estar se libertando mais facilmente. E nós talvez estejamos afundando num outro momento, muito, muito grave. Por quê? Porque esse eclipse vai acontecer no eixo do Brasil. Vai pegar o Brasil também, tá? O país Brasil, né? Brasil que eu falo, Brasil independência, tá certo? O mapa da independência, do qual eu já falei muito, 7 de setembro, né? 1822, praticamente 1408, que é o horário que eu considero. E o que nós temos ali a praticamente 6 graus dessa lua? Nós também temos Júpiter, Lua Júpiter. O brasileiro é um país acolhedor, é um país alegre, é um país que faz piada com tudo, é um país... Esse foi o Brasil que eu conheci. O Brasil que me acolheu, o Brasil que eu escolhi por ser a minha pátria adotiva. E eu sempre senti no brasileiro essa necessidade de acolher, essa vontade de acolher. País alegre, faz piada de tudo. Gente, estamos perdendo isso, estamos perdendo a identidade, porque nós não conseguimos enxergar que se os nossos ideais foram traídos pelas nossas escolhas, nós também temos culpa e temos que mudar isso. E não continuar nessa polarização. Nós contra eles, eles contra nós. Isso não é Brasil, gente. O Brasil deveria dar exemplo. É um país de enorme fé, enorme religiosidade, uma enorme capacidade de acolher. Tem ascendente aquário. Bom, mas aqui no ascendente nós vamos ver o quê? Saturno. Muito bem. Então esse é aquilo que nós vamos experimentar, provavelmente muito fortemente no primeiro tempo, porque quando acontece o eclipse, ele começa a fazer já um pouco antes o efeito e vai durante 6 meses até o próximo eclipse lunar.
o que vai acontecer lá, mas no final do ano, daqui a 6 meses. Logo depois, 14 dias depois, vamos ter um solar no início de junho, certo? Com o Sol já é um anular, então, porque a Lua, ela vai estar, como ela está perto da Terra, então ela não vai escurecer, não vai se interpor, vai se interpor entre a Terra e o Sol, mas ela sendo menorzinha, estando aqui perto, ela vai deixar um anel em volta do Sol. Portanto, eu falo, um pouco de luz vai aparecer no fim do túnel. Bom, um outro fenômeno muito importante que nós temos que ver justamente a partir dessa semana, vamos pensar nisso também. O Sol entrou em Gêmeos, Gêmeos fala de comunicação, a nossa vontade de abrir o comércio, de sair, de ir no restaurante, de encontrar os amigos. Gente, a gente não aguenta mais. Estamos realmente num período em que não sabemos mais o que fazer, porque toda vez que a gente abre a mídia vem uma notícia ruim. No Brasil, então, tem essa CPI que está polarizando o Brasil, né? Todo mundo se polariza, a favor ou contra, a gente está abrindo a televisão, sei lá, o rádio, né? A mídia, e está ouvindo coisas ou a favor ou contra. Então, a gente não pode mais abrir a boca, a gente tem medo, porque até com os amigos a gente tem medo. Gente... Antigamente isso acontecia por causa do futebol, que é uma coisa regida por Júpiter também, né? Com Júpiter e Sagitário, mas não por ideais, era por paixões, que é diferente, né? Você é de um time, eu sou do outro, até na mesma família. Ai, como é que vocês lidam com isso? Mas não por ideais, porque o ideal é que todos possam usufruir daquilo que a providência colocou a nosso dispor. Coisa que não aconteceu. Muitos se enriqueceram muito, outros continuaram pobres, cada vez mais excluídos. E o nosso planeta sendo dilapidado por nós. Estamos num período muito, muito, muito difícil. Quando a gente eclipsa a Lua tem relação com o nosso lado emocional. Se ela está sendo eclipsada pela sombra que a Terra projeta sobre ela, e é por isso que depois a gente vai ver ela vermelha, ela é chamada Lua de Sangue. Ela está muito perto da Terra, então nossa sombra vai sombrear a Lua. Aquela face da Lua que ela mostra sempre para nós. Isso tem relação com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos medos e com os nossos desejos. O que vai acontecer é que o Sol vai estar ali brilhando e vai revelar coisas. A revelação vai se fazer através da comunicação, você concorda? Porque a gente comunica, abre, você vai ver coisas, você vai ler coisas, você vai ver notícias. Nossa, mas então era isso? E a gente não sabia, tá? Então prestem muita atenção nessas próximas semanas especialmente. Às vezes a gente vai atrás de respostas, né? Porque o Júpiter, na realidade, que é regente de Sagitário, onde tem justamente esse eixo, né, sendo ativado, ele fala de ideais, e ele filosofa sobre as razões da vida, né? Vai atrás, lendo todos os grandes filósofos, que são aqueles que refletem, que fazem reflexões sobre a nossa existência, a razão das coisas. E esse Júpiter, ele nos ajuda a preencher os vazios que a gente sente dentro de nós. Por que estamos aqui, o que nós fazemos, onde vamos, né? Por isso que tem profundamente uma relação com a fé. A fé, é muito importante isso. Agora, teremos vários planetas retrógrados, certo? Então, receber respostas quando os planetas se retrogradam é como se você estivesse escrevendo um livro e estivesse fazendo uma revisão desse livro, ou desse artigo, ou dessa situação, tá? Pode ser uma situação, inclusive, econômica, porque o Júpiter também rege investimentos, né? Então, e aí, pensando que nós estamos também
iniciando Saturno retrógrado no dia 24, portanto no dia anterior, tá? No ascendente do Brasil, né? Ele fala assim, gente, assumam as suas responsabilidades. Mas como um todo, ou seja, é aquário une, não desune, não deve servir para isso, tá? Pode haver um enfrentamento de ideais sobre justamente o que tem a ver com as ideologias de esquerda, as ideologias de direita, sim, mas o que é interessante é tentar chegar no ponto do meio. O que nós queremos todos? Nós queremos sair dessa pandemia, recomeçar nossa vida. Igual não será nunca. Diferente. Vamos construir algo novo, certo? Bom, então, esse Júpiter que entra agora em retrogradação, ele está no início de Peixes, vai ficar até 2 graus, depois ele volta, ele começa a retrogradação no dia... Então, Saturno no dia 24 e fica até 10 de outubro. E o Júpiter, que está em Peixes, 2 graus de Peixe, ele volta para Aquário, onde ele vai ficar até o fim do ano. E a retrogradação também ocorre do dia 29 do 6, é o mês que vem, já quando o Sol estará em Câncer. Então, quando o Sol entrar em Câncer, no dia 21, né, de junho, às 0 horas e 32 minutos, ele vai entrar e vai dizer para nós, olha, o solstício, ele fala sobre o máximo, né? Nós vamos estar no inverno, vamos nos recolher, vamos fazer uma análise daquilo que a gente realmente necessita dentro de casa, os nossos gastos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. Muitas famílias foram destruídas, mas procurar o sentido das coisas é muito difícil e requer muito empenho, tá? O eclipse anular, que vai acontecer no dia 10 de junho, é solar, tá certo? Então, esse que acontece agora é o último eclipse no signo de ar. E os signos de ar são signos sociais. Eu não vejo isso de uma forma assim muito negativa, porém, haverá como eu poderia dizer, uma conscientização sobre a pobreza, sobre a necessidade das pessoas, sobre os pobres, os desvalidos, os excluídos da sociedade. Esses que sofreram mais e que estão sofrendo e que nós estamos vendo, porque antigamente a gente não via, estavam lá na África, estavam lá nos países, não sei aonde. Ah, sim, de vez em quando a gente tinha alguma notícia, agora não, é na hora. Nós vemos tudo agora. Então, abra os olhos, mude a sua forma de ser, mude a sua forma de viver. Eu vejo que as pessoas não são nem capazes ainda de fazer uma reciclagem básica dentro da sua própria casa. Quanto tempo nós vamos esperar? Quando não tiver mais volta? Eu vou deixar essa reflexão para vocês, tá? Essa semana eu acho que eu estou bastante... sagitariana, eu tenho o Sagitário no meio do céu, isso vai me pegar em cheio, vai pegar em cima do meu Urano. Então eu vou estar impaciente, vai ser muito difícil segurar a língua e segurar também a minha forma de agir. Mas vou tentar, porque o Saturno está na minha primeira casa, eu tenho um ascendente parecido com o Brasil, né? Então, esse Saturno que está na minha primeira casa, ele me fala paciência, sabedoria, análise e, sobretudo, ele me mostra que as diferenças sociais, elas foram causadas por nós mesmos. Então, podemos mudar. Mude ali do lado. A sua casinha, do lado, com seu vizinho, com aquele da rua, aquele que te pede um dinheirinho, O que eu posso fazer com isso? Como eu posso me envolver nos assuntos da sociedade? Ou seja, saia do seu casulo, ok? É o meu conselho para essa semana. Te agradeço por estar aqui, clica aqui e não esqueça
que eu estou lançando o curso de tarô, tá? Você deve ter visto aqui a live que eu fiz com a Kátia Bueno, que é uma colega querida, amada, e falarei mais disso, né, desse curso de tarô, que também vai nos ajudar. O que eu devo fazer? Abre o tarô, né? Porque a astrologia já requer muitos estudos, às vezes as pessoas não conseguem, não têm acesso. Abre um arcano, pede o conselho à divindade, pede conselho ao teu eu interior, ao espírito que mora dentro de você, que é a centelha divina que fala com você. É isso que eu aconselho essa semana para vocês, tá bom? E tem um presente aqui para vocês, se você clicar, tá bom? Uma boa semana, namastê, fiquem com Deus. Orem, meditem. Um beijo grande.